Olá, colegas de Processo Penal 2 aqui da Ubra Torres. Nesse momento de pandemia, de prevenção, estamos então aqui compartilhando do nosso conteúdo, das nossas competências pela plataforma Aula Online, até para nós não termos prejuízo. E vamos então dar sequência aí ao nosso procedimento Tribunal do Júri. Na aula que nós tivemos na aula passada, nós conversamos já sobre todo o esquema do procedimento do júri, desde quando começa, a competência que é só crime doloso contra a vida, toda a questão envolvendo os prazos, os procedimentos e assim sucessivamente. E a partir de então, agora nós caminhamos até o final e agora nós vamos conversar sobre as 4 decisões que eu expus no quadro na última aula. As 4 decisões que o juiz pode tomar quando termina a primeira fase do Tribunal do Júri. Lembrando que o júri ele é dividido em 2 fases, uma primeira que é uma fase de instrução preliminar e uma segunda que é a fase de plenário, que é onde se faz o julgamento. O julgamento ele não é feito por um juiz, ele é feito por pessoas do povo, 7 jurados, conselho de sentença. Nesse ponto, então, colegas, nós vamos hoje aqui pontuar as decisões de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Talvez não entre todas no mesmo vídeo, talvez eu vá indo paulatinamente, mas é importante nós termos aí a apresentação desse conteúdo e assim que eu tiver com eles em dia, eu já vou disponibilizar uma atividade por exercício para vocês irem fixando, irem testando e também nós não termos aí prejuízo no nosso TDE. Vamos lá. O que seria a pronúncia, colegas? A pronúncia nada mais é do que, após toda a primeira fase, toda a instrução preliminar, com aquelas audiências, com a resposta à acusação e assim sucessivamente, o juiz chega no final e conclui pela pronúncia. Ou seja, é a decisão que autoriza o sujeito a ir para julgamento do júri. A pronúncia, senhores, ela determina que o réu seja encaminhado para o plenário do júri. Foi o caso do juiz do caso Santa Maria, é o caso de todo o procedimento que termina no júri. Antes dele, teve uma pronúncia. Ela é uma decisão interlocutória mista. Por quê? Porque ela não dá fim a um processo, mas ela põe termo a um processo. Ela termina uma fase do processo, mas ela não termina com o processo, porque no momento em que o juiz está pronunciando o réu, ele não está nem condenando e muito menos absolvendo. Ele está dizendo que o juiz tem que encaminhar para o conselho de sentença julgar. Nesse sentido, dá para se dizer que o juiz tem uma ideia de que as provas de materialidade e autoria do fato ensejam que houve um crime doloso contra a vida e de que há indícios de que aquele sujeito é o autor do crime. Mas nessa decisão de pronúncia ele jamais pode, e isso é completamente vedado, fazer um julgamento. Até porque nenhuma das partes, nem acusação e nem defesa, no momento do plenário, no momento que estão fazendo as sustentações, não podem alegar ou ler a decisão de pronúncia, ou sustentar a pronúncia em plenário para convencer os jurados. Isso causa uma nulidade no julgamento. Então, nesse ponto, nós temos esse conceito, essa definição. A pronúncia é aquela decisão que manda o sujeito para o júri. Só que, até então, todos os nossos procedimentos, a gente sempre tem aquilo. Na dúvida, indúbio pro réu. Na dúvida, absolve. E isso permanece. Porém, aqui no plenário, nessa primeira fase, nós temos uma alteração. Não há na Constituição isso. Não há essa orientação no nosso Código de Processo Penal. Isso foi uma criação doutrinária e jurisprudencial que é aceita, mas que é muito criticada porque não tem amparo constitucional e não tem amparo na lei. Nesta primeira fase do processo penal, nós temos a decisão de que, se o juiz estiver na dúvida se é realmente o réu o autor ou não do crime, ele manda para júri, ao invés de não mandar. Ao invés, então, dele impronunciar, na dúvida, ele pronuncia. Na dúvida, ele aplica o indúbio pro società. Isso é um problema, porque na Constituição não diz isso. Na Constituição não há esse princípio. Então, se tu ler qualquer doutrinador nisso aí, ele vai ler porque é um posicionamento doutrinário e jurisprudencial.
Mas a crítica é que isso não é um posicionamento conforme a Constituição de 88. Por isso que esse Indúbio Pro Societate tem vários trabalhos acadêmicos criticando, vários TCCs já foram feitos, mas é o que tem vigente. Mas é importante saber da crítica. Nesse ponto, também é importante observar que a pronúncia, além de mandar o cara para júri, também pode dizer e limitar a acusação, limitar ou confirmar. Muitas vezes o sujeito está sendo denunciado por homicídio triplamente qualificado. E aí o juiz entende que, na verdade, é uma decisão somente de uma qualificadora, ou de duas qualificadoras, e não das três. E aí na pronúncia, então, ele diz, olha, estou pronunciando o réu por homicídio qualificado por uma qualificadora. As outras duas não vão ser julgadas no plenário. Ou seja, é possível o juiz, na pronúncia, excluir uma qualificadora ou até mesmo um aumento de pena que o Ministério Público tenha arrolado, tá bem? Nesse sentido também, há possibilidade de, na pronúncia, o juiz realizar o que a gente chama de mutatio libelli. Isso vai ser um tema que nós vamos explorar quando analisar as sentenças judiciais. E a mutatio libelli é quando há modificação do fato, ou seja, eu fui denunciado por um fato X, durante a instrução preliminar, verificou-se que aquele fato não foi daquele jeito, teve uma mudança. E aí o juiz não pode chegar no final e julgar e pronunciar aquele fato. Ele tem que dar vista para a defesa, para se manifestar e fazer todo aquele regramento que está ali a partir do artigo 418. Poderá atribuir nova definição jurídica, ainda que aumente pena, se não modificar o fato. E vai aplicar o artigo 384, tendo aditamento da denúncia, se for incluir novos fatos que tenham surgido. Por exemplo, eu estou sendo acusado por matar o torcedor colorado X. E aí, durante a instrução, também apura-se por testemunhas que eu também fui supostamente o autor do homicídio do torcedor colorado X e Y. Esse Y não está na denúncia, surgiu durante a audiência. O que vai acontecer? O juiz vai ter que determinar pelo 384 a mutatio libelli e a partir daí vai encaminhar então que o caso seja feito um aditamento da denúncia. Agora, pode ser que eu tenha sido denunciado por infanticídio, e o homem também pode ser denunciado por infanticídio, desde que em coautoria com a companheira. Infanticídio, e aí durante toda a instrução eu estou respondendo o processo por infanticídio e o juiz chega ao final lá na pronúncia e diz, olha, não, na verdade isso aqui não é infanticídio, que tem uma pena de 2 a 6 anos, se eu não estou enganado. Isso aqui é um homicídio. E eu vou então, não vou modificar os fatos, porque os fatos são os mesmos, mas eu vou classificar como homicídio, que a pena é de 6 a 20 anos. Ou seja, o juiz tem essa possibilidade pela emendatio libelli do artigo 418. A mutatio é quando tem alteração de fato, a emendatio é quando não altera fato, só altera o crime. E aqui também cabe uma crítica importante, porque a emendatio não oportuniza o direito de defesa, e eu vou ter uma aula específica sobre isso lá na frente, tá bem? Uma coisa também que é importante na pronúncia é que a pronúncia é uma decisão que interrompe a prescrição no tribunal do júri, ainda que o júri, então, venha a desclassificar a denúncia. E é importante nós também ter essa posição. Então, os principais pontos da pronúncia é isso, o material também eu vou disponibilizar para vocês. Eu já vou avançar para a impronúncia e depois eu gravo um vídeo da absolvição sumária e da desclassificação. A impronúncia é, obviamente, o contrário da pronúncia. Se lá eu mandava o sujeito para júri, a impronúncia eu não mando o sujeito para júri. A impronúncia está aí no teu artigo 414 do Código de Processo Penal. E é quando o juiz não se convence da materialidade do crime ou da existência da autoria. Ah, mas o César acabou de dizer antes que na dúvida o juiz pronuncia. Pois é, mas quando a dúvida é muito grande, ele vai impronunciar. E a decisão de impronúncia também é uma decisão terminativa, só que ela não julga mérito. Assim como a pronúncia também não julga mérito, a impronúncia também não julga mérito, pois ela encerra o processo sem julgamento de mérito. E o que significa isso? O cara na pronúncia, ele fica no processo que é num limbo, ou seja, ele fica absolutamente esperando que não surjam novas provas e passando o prazo de prescrição. Se eventualmente ocorre esta questão, nós temos
que diagnosticar ali essa consideração de que o processo vai poder ser retomado se aparecer novas provas. Se não aparecer, provavelmente vai ser extinto a punibilidade pela prescrição. Então, a decisão de pronúncia ocorre quando, durante a instrução, a acusação não demonstra a verossimilhança da tese acusatória com a prova do processo. Tá bem? E é importante também que a impronúncia, muitas vezes eu posso estar sendo acusado por homicídio e tráfico de drogas. Lembrando que, nos casos de crimes conexos, puxa a competência igual do tribunal do júri. O tribunal do júri é maior. Nesse contexto, então, o tribunal do júri também pode julgar um tráfico de drogas, desde que tenha conexão com o homicídio, com o crime doloso contra a vida. Aí eu chego no final e o juiz resolve impronunciar, dizendo que não tem elementos suficientes para me mandar para júri. O que acontece com o crime conexo? Ele tem que ser redistribuído para um juiz competente, porque o tribunal do júri é só doloso contra a vida. Ele não vai poder julgar o crime conexo sozinho. Então, nesse contexto, ele vai ser redistribuído. Tá bem? Sobre pronúncia e impronúncia, seriam essas as informações preliminares. Agora eu vou gravar um outro vídeo aí falando da absolvição sumária e também da desclassificação.